Bem, pessoal, então a gente está indo para a primeira aula, nosso bloco projetando, né? Que é a aula sobre a nova Lei Rouanet, sobre a nova instrução normativa e as oportunidades que ela abre para a gente. Eu também vou fazer um adendo a respeito dos tipos de projetos que ela aceita e vou tirar as dúvidas no final. Lembrando que quem ficar até o final das duas aulas vai receber uma lista de presença para assinar e as pessoas que participarem dos dois encontros receberão também um certificado de horas, tá bom? Pode ser usado na comprovação de experiência e portfólio, tudo isso. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Ok, então vamos para a apresentação. Show. Bem, eu tenho dois desafios para vocês, porque eu não brinco em serviço nada dessa vida, vocês também não brincam, então eu quero que vocês já pensem logo de cara, caso vocês tenham a oportunidade hoje de começar a escrever um projeto para colocar na Lei Rouanet, qual seria o formato desse projeto, qual seria a área artística desse projeto, o que daria mais prazer para você executar, que seja um projeto que envolva as suas habilidades, um trabalho que você tenha já construído, ou um novo trabalho que você está sonhando construir, ou algo que você esteja trabalhando em parceria com outra pessoa, mas que seja um trabalho de outra pessoa que você quer levar para a Lei Rouanet, que você acha que tem potencial, ou um trabalho do seu instituto, da sua associação, que seja uma solução para alguma necessidade. Isso é muito importante a gente começar já a pensar. Normalmente, quando nossos projetos resolvem uma necessidade ou um problema, ele tem mais chances de aprovação, tá? Então, a gente vai olhar para a comunidade onde a gente está inserido, entender essa comunidade e falar, será que o que eu faço pode ser adaptado para solucionar alguma necessidade, algum problema desse local? Ou de uma comunidade vizinha, tá? E a regra é o mínimo viável. Então, a gente vai pensar num projeto que não custe muito, que não seja um projeto imenso, com a abertura de uma escola, com 10, 15 habilidades artísticas, é uma coisa realmente mínimo viável, não precisa ser pequena, mas precisa ser viável, que você imagine que você dá conta de fazer. Se você começa a imaginar uma coisa muito grande, você fala, nunca que eu vou dar conta de fazer isso. Aí você já se frustrou antes mesmo de começar. Então, tenho essa ideia. E a segunda é, a qualquer momento, façam uma selfie da aula, marquem lá no Instagram de vocês, Nogueira A, porque assim vocês vão estar me ajudando também a chegar a mais pessoas, tá bom? Bom, o que é a Lei Rouanet, gente? A Lei Rouanet, ela é o apelido dela, Lei Rouanet, na verdade ela é conhecida como Lei Federal de Incentivo à Cultura. Ela é uma legislação brasileira criada para fomentar e promover o desenvolvimento cultural do país e permite que empresas, CNPJ, pessoas físicas, destinem parte do seu imposto de renda devido a projetos culturais aprovados no Ministério da Cultura. Então, por meio dessa lei, artistas, produtores, instituições podem captar recursos para realizar eventos, produções audiovisuais, exposições, espetáculos e outras atividades culturais, incentivando a diversidade cultural e o acesso à arte em diferentes regiões do Brasil. Aqui eu tenho um mapazinho do que acontece, né, quando a gente começa a entrar por nosso pé aqui dentro da Lei Rouanet. Então, primeiramente, nós que somos proponentes, podemos ser pessoa física ou pessoa jurídica, a gente escreve uma proposta cultural e cadastra dentro de um sistema, que chama Sistema de Apoio às Leis de Incentivo à Cultura, que é o SALIC. Depois de cadastrado no SALIC, o Ministério da Cidadania, que não é mais o Ministério da Cidadania, é o Ministério da Cultura, graças a Deus, fez a análise dessa proposta. Se ela for admitida, ela se transforma em projeto. Então, ela entra como proposta, é analisada, e se for admitida, ela se transforma em projeto, tá? O que acontece aqui dentro, entre o envio e a aprovação, é uma coisa chamada diligência, que não está aqui nesse caminho, que são processos de ajuste que o MINC solicita para a gente. Então, durante minha inscrição, o MINC me solicita, fala assim, Josi, eu achei que você escreveu a justificativa de tal e tal forma, gostaria que você ajustasse, modificasse, citasse tais artigos e incisos da Lei 8.313, enfim, ela vai te pedir que você faça os ajustes para entrar dentro do padrão que ela trabalha ali. Mas, ok, meu projeto está aprovado, fiz todas as diligências enviadas e recebi o meu sim.
Após a aprovação do projeto, cabe ao proponente encontrar empresas ou pessoas físicas para patrocinarem suas ideias. Então, o que vai acontecer? Eu vou encontrar empresas que queiram ter o abatimento fiscal. A empresa vai ter abatimento de 4% do seu imposto de renda e a pessoa física vai ter abatimento de 6% do imposto de renda. Como funciona o abatimento, Jô? Sendo bem breve aqui. Tem muita gente que se enrola um pouco e não entende muito bem isso. Então, a empresa calculou lá quanto ela vai pagar de imposto de renda esse ano e deu 100 mil reais de imposto. Desses 100 mil, ela pode doar 4% para um projeto cultural que está aprovado via Lei Rouanet. E esses 4% dá 4 mil. Então, ela pode doar 4 mil reais. Mas isso é o mínimo, né, gente? Normalmente, essas empresas pagam milhões e milhões de imposto. E esses 4% também dá milhões de reais em patrocínio, né? Caixa, Vale, Banco do Brasil. E se a gente for falar das empresas grandes, a gente pode falar também das menores, que estão próximas da gente, que são empresas de médio e grande porte, mas que não são as maiores do Brasil, né? São empresas que estão aí em torno de nós, redes de supermercado, redes de lojas, de drogarias, enfim, uma série de empresas que a gente pode abordar. Além das pessoas físicas que têm o mesmo cálculo, só que para 6%. Então, se ela paga 100 mil reais, ela pode doar 6 mil para um projeto que já está aprovado na Lei Rouanet. Então, aqui, beleza, depois de captar 10% do valor aprovado, o projeto é encaminhado para análise. Então, o que acontece, gente? Esse caminho aqui, ele está antes da Lei Rouanet, tá? Da nova instrução. Eu já vou atualizar ele para essa nova instrução. A gente pula para cá, ó, onde está esse cantorzinho aqui. Quando você aprova 10%, capta 10% do valor do projeto, antes era 20%, agora é só 10%. Então, quando eu capto 10% do valor do projeto, o MINC abre o meu projeto para eu fazer uma adequação. Por exemplo, o meu projeto é de 100 mil reais, mas eu captei só 10. O MINC permite que eu adeque o meu projeto para realizar só com 10. Ah, não, eu quero fazer com 10. Eu vou comprar os instrumentos e vou montar o show, por exemplo. E vou deixar as apresentações para um outro momento. Então, você começa a fazer com 10 mil reais apenas o seu projeto. Se ao longo do caminho da execução desse projeto você for captando mais recursos, tudo bem, você vai adequando o projeto e aumentando o valor, tá? Ou se você fala assim, não, eu não vou adequar nada, eu captei 10, vou começar a executar com 10, mas eu vou continuar tentando captar os 100 mil. Então, eu vou deixar meu projeto do jeitinho que ele está aqui, só vou falar ok, Salic, sendo bem, né, prática, só vou falar ok, Salic, e reenviar o projeto para eles avaliarem. Eles avaliam em mais ou menos 30, 60 dias, e eles devolvem para mim. Eles publicam novamente no Diário Oficial da União. A primeira publicação no Diário Oficial da União é a publicação de aprovação do projeto, e a segunda é de aprovação para execução. E aí sim eu posso executar o meu projeto 100% financiado com recursos da Lei Rouanet. O caminho é praticamente este. Vamos lá, nós temos uma série de leis e instruções normativas que regulam a Lei Rouanet. Porém, a gente tem as 3 mais importantes, que eu falo que é a Bíblia, a Constituição e os 10 mandamentos da lei, tá? A Bíblia é a instrução normativa, que é esse grande pacote de informações que a gente vai avaliar hoje. A segunda, que é a nossa Constituição, é a Lei 8.313, que é a Lei de 1991. Essa lei, gente, foi a primeira criada, né, para incentivar a cultura, um PROAC. E o terceiro documento, que é os 10 mandamentos, é o decreto que acabou de ser lançado agora, também em março, né? Josi, mas eu vou precisar ler tudo isso, né? Que loucura, é muita coisa, eu não vou dar conta de ler. Não, gente, você não precisa ler tudo isso, porque são mais de 60 páginas, 70 páginas cada documento. Então, não precisa ler tudo. Se vocês estiverem na mentoria, eu vou dar uma aula expositiva mostrando os pontos principais de cada um dos documentos que você precisa conhecer para você escrever o seu projeto, tá? Hoje, eu vou fazer isso aqui com a instrução normativa. Então, vocês já estão ganhando a aula 1 de análise da parte de documentos, de normativas, que é da instrução normativa, tá? E aí, você vai entender
ao longo da leitura desses documentos também, da análise desses documentos, que eles são importantes para você escrever seu projeto. Eles te auxiliam no seu projeto no seu processo de escrita e de compreensão da lei, tá bom? Bem, para começar, o que é a Instrução Normativa que foi lançada agora, no dia 10 de abril de 2023? Deixa eu já começar a TBA. Ela é um documento, gente, emitido pelo MINC, que ela regula todo o processo de realização de um projeto através da Lei Rouanet. Ela vai te ensinar desde como elaborar um projeto, aí ela vai te ensinar como é que acontece a análise, o que você pode, o que você não pode fazer. Alguém tem alguma dúvida? Alguém abriu o microfone? Acho que não, né? Então, ela vai passar, aí ela te ajuda a fazer a pré-produção do projeto, a execução, te dá toques de pós-produção também, que é a prestação de contas. Então, a instrução normativa, ela é ali um guia mesmo, é uma bíblia. Tudo que você tem dúvida sobre o processo da Lei Rouanet, você vai encontrar alguma normativa, algum inciso ali dentro que te auxilie, tá? E o que é a Lei 8.313, de 1991? Essa lei, gente, ela regula a instalação do PRONAC, que é o Programa Nacional de Apoio à Cultura, tá? Então, ela é a primeira lei que foi pensada para a cultura no Brasil, a partir de 91, pensando na criação do PRONAC, do Fundo Nacional de Cultura, do Mecenato e do Fundo de Investimento Cultural e Artístico, do FICART, tá? Então, ela vai te ajudar a elaborar a justificativa, porque você tem que citar alguns trechos dela dentro do seu projeto e tudo mais. E o decreto 11.453, que é esse de março, eu trouxe até uma citação dele aqui para a gente poder avaliar o que o decreto está falando. O decreto não fala somente da Lei Rouanet, tá? Ele fala do PRONAC, atualiza, né, do que trata a Lei 8.313, ele fala da Política Nacional de Cultura Viva, ele fala da Política Nacional da Aldir Blanc, do Fomento à Cultura, das ações emergenciais destinadas ao setor cultural previsto na lei complementar e de outras políticas públicas culturais formuladas pelos órgãos, inclusive a Lei Paulo Gustavo. Então, vamos lá. Entramos agora com os dois pés dentro da nova instrução normativa, tá? Vamos entender quais são as principais mudanças e como elas são benéficas para a gente que é proponente, artista e fazedor de cultura, né, do nosso país. Bom, da apresentação de propostas e do proponente, no caso. Aqui no artigo 4, ela fala: as propostas culturais e suas documentações correspondentes serão apresentadas por pessoa física ou jurídica. Então, aqui já tem um ponto legal. A maioria dos editais culturais hoje no Brasil estão optando mais por pessoa jurídica do que por pessoa física, e a Lei Rouanet está aberta para todos os dois tipos de proponentes, e é feito por intermédio do Salic Web, que é esse sistema. O proponente que apresentar o seu primeiro projeto junto ao PRONAC será dispensado da comprovação de atuação na área cultural, caso o valor total do projeto seja de até 200 mil. Isso é muito importante. No antigo governo, a gente teve um grande problema, porque eles foram mudando a quantidade de projetos que a gente podia propor e o valor. E aí chegou no momento que você podia propor um projeto por ano, de até 500 mil, e tinha que comprovar assim, uma mega comprovação de atuação na área, um portfólio, um clipping muito bem elaborado para você aprovar esse projeto. Aqui não. Aqui voltou o que já era no governo Dilma antes, né, de todo esse processo que a gente veio vivenciando. Então, se você nunca escreveu projeto para lei nenhuma, edital nenhum, você nunca nem fez nada na arte, você é um artista totalmente iniciante, você consegue aprovar um projeto na Lei Rouanet hoje, tá? Ah, não, mas eu era engenheiro e resolvi virar artista. Meu sonho sempre foi ser pintor. Então, não tem comprovação nenhuma disso na minha carreira. Mas você consegue, mesmo assim, aprovar um projeto, se esse projeto for de até 200 mil. E se for 201 mil, aí você já precisa comprovar a atuação. E se for 300 mil, precisa comprovar, tá bom? Então, eles baixam o valor do seu projeto. Sim. Josiane, desculpa interferir, mas quando tu fizeste essa colocação em relação, um exemplo, né, a pessoa até 200 mil, mas eu tive um projeto não pela Lei Rouanet, mas pela lei Aldir Blanc,
Eu tenho que Sim. comprovar? Não, então vamos lá. Quando a gente fala em comprovação de atuação na área cultural, a gente fala de um portfólio de clippings que comprove que você já vem trabalhando na sua área há muito tempo, né? Que comprove que você já trabalha. Então, por exemplo, eu, enquanto diretora teatral e, né, diretora de uma companhia, atriz, eu tenho um portfólio desde 2008, né? E eu acredito que vocês todos tenham. Mas se eu tivesse, por exemplo, acabado de entrar na faculdade, não tivesse nada de nenhuma outra instituição, quando você tem, por exemplo, uma aprovação de um projeto e execução na Aldir Blanc, é um excelente comprovante, entendeu? É um excelente comprovante. Não quer dizer que você tem que comprovar só coisas realizadas dentro da Lei Rouanet, tá? Então, toda a sua trajetória como artista comprova, faz com que o seu clipe, o seu portfólio seja um portfólio de valor, tá bom? E, por fim, o período para apresentação das propostas é de 1º de fevereiro a 30 de novembro de cada ano, mas não deixe para a última hora, tá? Tem gente que só vai acordar em outubro, tem gente que só vai acordar no dia 15 de novembro. E, normalmente, gente, o que acontece na maioria das empresas? Vou dar uma dica de ouro para vocês. A maioria das empresas distribui os recursos do seu imposto, né, que ele pode incentivar, até novembro, para o ano seguinte. Então, se você manda um projeto em novembro de 2022, muito provavelmente, quando você mandar o seu projeto para análise, todas as empresas da região já vão estar distribuindo a verba. Aí você só vai conseguir captar ele no final de 2023, que é quando as empresas vão novamente escolher os projetos que vão ser executados no ano seguinte, entenderam? Então, em 2022, ali até novembro de 2022, as empresas estão distribuindo a verba para os projetos de 2023. Então, agora, por exemplo, a maioria dos projetos já estão recebendo seus patrocínios, e algumas empresas que pagam imposto de 3 em 3 meses ainda tem recursos para destinar, não são todas, mas é uma grande maioria que vem escolhendo esse método de incentivo que vem funcionando para elas, tá? Então, elas escolhem ali uma época do ano só e destinam todo o recurso do ano seguinte. Então, não deixe para a última hora. Se você mandar no finalzinho do ano, muito provavelmente só vai executar daí 2 anos, 1 ano e meio praticamente, tá? Então, a gente manda agora mesmo. Sim. Me tira uma dúvida. Como que funciona? Por exemplo, o Instituto ele faz a aprovação dentro da Lei Rouanet. Aí, dentro dessa aprovação, são selecionados ali as pessoas que foram aprovadas com seus projetos. E aí tem tipo uma lista onde as empresas entram para poder escolher os aprovados para destinar esses recursos? É Sim, isso? existem várias vias de captação, tá, Carlos? Mas aí, o que você está perguntando é mais voltado para a captação de recursos. Mas quando o seu projeto é aprovado, ele vai para um outro site que se chama Versalic. Ali tem todas as informações, tá? Tanto dos projetos, como das empresas e tudo mais. Dentro desse Versalic, as empresas que têm interesse em patrocinar um tipo específico de projeto podem ir lá procurar. Por exemplo, eu quero patrocinar cinema. Não tem nada de cinema aqui na região. Então, eu vou entrar dentro do Versalic procurar. Só que, pensa na quantidade de artistas que está procurando pelas empresas. Então, a gente não pode só esperar que as empresas nos procurem, né? Na verdade, a gente que vai ter que procurar por elas. E aí, são técnicas de captação de recursos, ou então você pode contratar uma empresa para fazer esse serviço para você. A gente vai falar mais disso amanhã, tá? Amanhã eu vou trazer um tema bem legal também, que é como você ganhar de 7 a 10 mil reais por mês trabalhando com produtor cultural, né? Para você e para outros artistas, e vou trazer também essa questão de valores, recursos, tá? Mas é basicamente isso, a empresa pode te encontrar, igual a gente teve um projeto patrocinado ano passado, por uma empresa que chama J. Mendes, que é uma mineradora aqui de Minas Gerais, e a J. Mendes nos encontrou através de uma empresa de captação, que rege os recursos dela, né, que coordena que gerencia os recursos dela de incentivo. Essa empresa achou a gente no Versalic e nos ligou para nos patrocinar um projeto de 206 mil reais. É muito difícil de acontecer, mas acontece. Mas é mais certo que a gente vá até a empresa e busque, entendeu? Entendido. Ok. Valeu. Falou. Então, vamos lá, dos limites, tá? Isso aqui está muito legal também. Enquanto que, antes, a gente só podia mandar um projeto de até 500 mil reais, e mesmo se o meu projeto desse 250, eu não poderia mandar outro. Aqui,
se eu for empreendedor individual, microempreendedor individual ou pessoa física, eu posso mandar até 4 projetos totalizando R$1 milhão. Então, eu posso mandar o meu primeiro de 200 mil, se eu não tiver experiência, e mandar mais 3, dividindo R$800 mil entre esses 3. Eu posso mandar um de 500 mil e 3 de 150 mil, entenderam? Então, eu vou dividir ali, ou 4 ou 1 milhão, né? Para demais enquadramentos do empreendedor individual, pode mandar até 8 projetos, totalizando 6 milhões. Boa noite, senhora. Oi. Opa. Com licença, eu estou ouvindo você falar, eu queria te saber da parte do meu projeto, por isso que eu estou aqui presente, como todos, eu acho, sei lá. Eu fui aprovado na Rouanet e eu recebi faz um ano. Eu fui aprovado agora recentemente. Eu recebi deles, né, o valor de 493 mil. Até o projeto em si, né, na questão de escrever, fui fazendo certinho. Mas na parte da captação de recursos, que está complicado. Então, eu estou achando assim, igual você falou do Versali, que eu já não sabia desse site. Porque eu trabalhei com advogado, o advogado me fez fazer todo o projeto. Ele não me ajudou em nada, só no sentido do valor, e fez essa aprovação. Mas na parte de instrução da captação de recursos, que é o que eu não estou entendendo bastante. Assim, eu estou com um valor de 493 mil, não sei o que eu vou fazer, assim, se a empresa não captar, ou as empresas em si. Entendi. Qual é o seu nome, por gentileza? Diego Adib. Ô, Diego, o que acontece? Aí, tem algumas pessoas aqui, que é a Ana, a Margarete, que estão na minha mentoria em captação de recursos. Aí é uma outra turma, porque aqui, como eu estou explicando como funciona a Lei Rouanet, eu estou explicando para quem ainda não está nesse passo que você já está com o seu projeto aprovado, né? Eu estou explicando para quem ainda vai tentar colocar um projeto pela primeira vez, né? Não, eu estou com o meu projeto aprovado, mas eu estou querendo fazer outros projetos, que é onde que eu estou sendo convidado. Aí por isso que eu estou vendo a aula também, que ajudaria bastante. Perfeito, perfeito. Não, fica aqui, que com certeza, só de você estar atualizando o que já está mudando na Lei Rouanet, vai ser excelente para você, Diego. Mas também fica comigo aqui até o finalzinho, que depois a gente pode conversar pelo WhatsApp. Eu estou lá no grupo como ADM, eu e mais a minha assistente, então você não vai ter dificuldade de me encontrar, e eu acho que seria muito legal, já que você já está nesse passo, você pular para dentro da mentoria de captação de recursos, porque aí você vai aprender o que você faz com esse projeto, né? É o segundo passo. Tá bom? Mas fica por aqui sim. Então, aí a gente tem que o valor aprovado para captação por projeto fica limitado a 1 milhão, respeitando algumas exceções. E a gente tem também os cachês de 25 mil por apresentação para artista solo e modelo, o cachê de até 50 mil para grupos artísticos, bandas, exceto orquestras, de até 5 mil por apresentação por músico e até 25 mil por maestro. Então, esses cachês aqui também estavam muito reduzidos, e pensa, né, a gente como artista solo, né, poder ganhar até 25 mil por apresentação de um projeto que a gente está escrevendo é muito legal. Das vedações, então é vedada a apresentação de propostas que envolvam a difusão de imagem de agente público, pessoas físicas ou jurídicas de direito privado que tenham como dirigentes, administradores, controladores, membros do conselho, pessoas voltadas ou envolvidas, né, na política, por órgãos integrantes da administração pública direta, ou pessoas cujo benefício seja a construção de portais, estátuas ou réplicas em logradouros públicos, cujo objetivo seja a concessão de bolsa de estudo de graduação ou pós, então não dá para estudar, né, com o recurso da lei, que contenham ações que se caracterizem como proselitismo ou cultos religiosos. Então, aqui entra uma certa ambiguidade dentro da lei, porque se a ação que você está propõe culto religioso, ela não aprova, mas se a ação que você está propondo contém a restauração de uma igreja ou de um espaço religioso ou de obras sacras, por exemplo, ela aceita. Ou uma festividade que acontece, que é centenária numa cidade, que envolva, por exemplo, eu aprovei um projeto que é o projeto da Semana Santa, que é a encenação, né? Então, envolve arte.
é uma manifestação religiosa, mas envolve arte, cultura, patrimônio ali. Então, ela aceita. Vamos lá. Da acessibilidade e da democratização do acesso. Alguém tem dúvida do que seja cada uma dessas coisas? De que é acessibilidade? Qual que é a diferença de acessibilidade para democratização do acesso? Se sim, pode falar aí. Eu sei, eu não sei, eu gostaria de saber. Eu não faço a mínima ideia, mas eu gostaria de saber. Muito bem. Porque normalmente parece que é a mesma coisa, né? O que é acessível é democrático também, né? Só que não. A acessibilidade, ela está voltada para quando a gente tenta deixar que uma obra seja acessível para pessoas com deficiência, de qualquer tipo de deficiência, tanto física como de compreensão intelectual, auditiva, visual, tá? Então, a acessibilidade, sempre que vocês ouvirem essa palavra, ela vai estar voltada para pessoas com deficiência. A democratização do acesso, que é um termo muito usado em editais, não só da Lei Rouanet, mas todos os editais agora têm esse termo, a democratização do acesso, ela está voltada para quando você tira de um espaço que é fechado a poucos e abre, não tira, na verdade, você amplia para receber aqueles que não têm acesso. Então, você está democratizando, você está popularizando o acesso. Então, quando, por exemplo, eu estou indo para um SESC, né, teve o edital do SESC aberto há pouco tempo, a gente se inscreveu, escrevi várias pessoas, e aí a gente pegou, por exemplo, o projeto da Margarete, que está aqui, que era para acontecer só dentro dos SESCs, e a gente tirou para 5 escolas das cidades que estão lá, dentro das cidades contempladas, mas que são cidades lá do B, do Rio de Janeiro, que normalmente ninguém vai querer ir. Então, a gente tira do SESC, de dentro do espaço fechado, que já é um espaço que já seleciona quem entra ali. Quem entra sabe por que entra, não vai ali, né? Normalmente as pessoas que estão numa outra classe não têm costume de frequentar esses ambientes, e a gente leva para dentro de uma escola pública, onde a gente encontra um público que não tem acesso, não tem o costume, não tem a vivência de ser recebido no SESC, né? Copacabana, por exemplo. Por mais que as atividades sejam gratuitas. Vocês entendem isso? Então, a democratização do acesso é quando você consegue levar e permitir que pessoas que não teriam acesso à arte e à cultura tenham, através do seu projeto. E quais são as medidas de acessibilidade que eu tenho que prever dentro do meu projeto? Então, ele fala que todas as propostas culturais apresentadas pelo no mecanismo de incentivo à cultura, no PRONAC, deverão conter medidas de acessibilidade compatíveis com as características do objeto, sempre que tecnicamente possível. No aspecto arquitetônico, recurso de acessibilidade de pessoas com mobilidade reduzida, idosas, para permitir o acesso aos locais onde se realizarão as atividades culturais, espaço com acessório como banheiro, área de alimentação, circulação, adequados e adaptados. E no aspecto comunicacional, recurso de acessibilidade às pessoas com deficiência intelectual, auditiva e visual, para permitir o acesso ao conteúdo dos produtos culturais resultantes do projeto. Os custos com essas ações de acessibilidade devem estar previstos no orçamento analítico. Então, gente, isso aqui é agora uma exigência. Eles falam que quando tecnicamente possível, mas você sempre tem que propor alguma coisa, tá? Por exemplo, eu não vou propor medidas de acessibilidade física se eu estou produzindo um vídeo de curta-metragem que vai ser lançado nas redes sociais. Não preciso de medidas de acessibilidade física. Mas se eu vou colocar ele numa sala de cinema, eu preciso me preocupar. Como que uma pessoa que é cadeirante ou que tem uma mobilidade reduzida, ou é idoso, vai chegar até ali? Uma pessoa que tem deficiência visual. Então, isso é essencial. Não existe mais Lei Rouanet sem a gente propor medidas de acessibilidade. E da democratização do acesso de caráter social, a distribuição de ingressos e produtos culturais para pessoas de grupos minoritários ou comunidades em vulnerabilidade social, tais como negros, indígenas, povos tradicionais, populações nômades, pessoas em situação de rua, pessoas LGBTQIA+, pessoas com deficiência, beneficiários da Bolsa Família, CAD único, e de caráter educativo, a distribuição a alunos de rede pública de ensino fundamental, médio ou superior. Tá vendo o que eu estou falando? Então, gente, não existe mais aquela Lei Rouanet que privilegia, né, que fecha o recurso e que deixa uma sala VIP ali. Não existe mais isso. Agora, quanto mais popular e democrático for o seu projeto, mais chance você tem de aprovar. E agora das condições gerais. Então, vamos lá.
O prazo para análise máximo de um projeto é de 60 dias, podendo ser ampliado para até 120 dias, quando são projetos de restauração de patrimônio histórico, construção de imóveis, que tem uma complexidade maior para análise de documentos. As despesas realizadas entre o dia da publicação da portaria de autorização para captação e o dia da efetiva aprovação da execução do projeto poderão ser ressarcidas. Então, isso aqui é muito legal. Antes, não podia. Eu aprovei meu projeto no dia 1º de janeiro. Só que eu só consegui captar recursos para ele no dia 1º de junho. Mas eu tinha que fazer ele, porque, de qualquer forma, ele já é uma festividade tradicional aqui da região, e ele sempre está acontecendo. Então, eu já estava executando, já tinha comprado um monte de coisa, já tinha contratado um monte de gente, quando eu consegui o recurso. Então, isso quer dizer que eu posso ser ressarcido pelo momento que o projeto foi, do momento que o projeto foi aprovado lá para a captação, sem empresa nenhuma ter captado, eu já posso começar a executar e juntar as notas. Quando entra o recurso da empresa, eu consigo fazer uma prestação de contas retroativa desse período que eu não tinha recurso, tá? E aqui já é ajustado, né, aquela porcentagem que eu falei, que antes era de 20% e agora é de 10%, que depois de 10% de captado o projeto, eu posso começar a execução, caso eu queira. Bom, áreas aceitas pela Lei Rouanet. Olha quanta coisa dá para propor aqui dentro. Vamos lá, então. Artes digitais, eletrônica, cibernética, games, aplicativos, arte sacra, belas artes, arte contemporânea, audiovisual, museu e memória, acervo histórico, artes integradas, artesanato, canto, capacitação cultural, projeto de oficina e curso, circo, construção de locais culturais, viu, Margarete? Construção de locais culturais, tá? Seu projeto pode ser inscrito, mas aí o objetivo dele vai ter que mudar um pouco. Cultura popular, cortejo, desfile, dança, evento de literatura, exposição de artes, feira de negócio cultural, gastronomia regional brasileira. Gente, feira de negócios, exposição, gastronomia, feiras de artes, isso é muito legal, tá? Então, pensem nisso aí também, se vocês têm um trabalho mais popular para muita gente. Grafite, livros impressos, música e ópera, periódicos e outras publicações, preservação do patrimônio cultural material e imaterial, produção de conteúdo audiovisual de curta e média-metragem, televisiva não seriada ou websérie. Produção de design independente, produção de moda autoral regional brasileira. Gente, a Lei de Incentivo à Cultura é uma lei totalmente voltada para a arte e cultura. Então, vamos dizer, o meu projeto de moda pode ser inscrito? Depende. Depende da forma como você vai usar a moda aí dentro. Ele é artístico? Ele é cultural? Ele é patrimonial? Ele pega a moda enquanto história e patrimônio? Se sim, o seu projeto pode ser inscrito. Agora, se ele é comercial, não. Aí a moda está voltada para outro lado. Né? Assim como arquitetura e outras habilidades aí. Então, vamos terminando. Produção e restauro de artes visuais, produção radiofônica, rádio, TV educativa, sala de leitura, teatro e teatro musical. Encontraram aí a ideia de projeto que vocês estão desenvolvendo? Vocês estão desenvolvendo ideia de projeto, gente? Eu dei esse desafio lá no início, mas chegou um monte de gente depois. Ó, enquanto a gente vai conversando aqui, vocês vão desenvolver uma ideia de projeto que está aí na sua cabeça, que você gostaria de escrever na Lei Rouanet. Com isso tudo que eu estou falando, aí você já vai adaptando, alinhando, por exemplo. Eu estou falando aqui que tem que ser popular. Eu estou falando aqui que seria legal destinar ingressos gratuitos para escolas. Estou falando um monte de coisa. Então, você vai, mas meu projeto não encaixa em escola. O que eu vou fazer para ele ser popular? Eu vou levar para dentro de museu? Talvez eu vou contratar um ônibus que vai buscar os alunos na escola e vai levar para lá, sabe? Então, a gente vai ter que ir criando realmente em cima do projeto para atender essas expectativas aqui da lei. Josi. Sim. Primeiramente, é ruim te interromper, primeiro eu quero até saber, porque às vezes a pessoa perde o raciocínio, né? Pode falar, eu só estou olhando aqui no Instagram, mas pode falar, porque às vezes a dúvida não faz sentido depois. Né? Sim. Quando tu fizeste, inclusive, a pergunta, vocês estão desenvolvendo, eu estou até desenvolvendo aqui também, no caso, um projeto na área do audiovisual,
um curta-metragem, né? Mas aí também eu tenho uma dúvida em relação ao curta-metragem, que eu digo assim, é o primeiro projeto que eu vou inscrever na Lei Rouanet, e tenho, vamos dizer assim, ele tem um teto para o primeiro projeto? Então, o seu teto para o primeiro projeto, se você já trabalha na área do projeto que você está se inscrevendo, porque não adianta você ser da dança e estar propondo um projeto audiovisual sendo que você nunca produziu, né? Então, se você tem experiência na área do projeto que você está escrevendo, o seu primeiro projeto pode ser de até R$1 milhão. Ótimo. Sendo que você só vai escrever um naquele ano, entendeu? Sim, entendi. Obrigada. Agora, se você não tem comprovação na área, você nunca criou um audiovisual, vai ser sua primeira obra, aí o seu primeiro projeto pode ser de até 200 mil, que você não precisa mandar portfólio de atuação nessa área, entendeu? Entendi. Obrigada. Josi. Oi, Josi. Eu ouvi de duas vozes diferentes, pode falar. Eliane. Pois Boa vou. noite, gente. Cheguei atrasada. Posso falar? Pode falar. Tá, tudo bem, pessoal? Tô adorando estar aqui com vocês, viu? Ótimo, bem-vinda. Ô, Josi, então, eu tenho muitas dúvidas, né? Porque eu nunca escrevi um projeto, trabalhei na cultura por 4 anos, mas eu tenho muitas dúvidas. Por exemplo, uma delas, eu queria que você, se puder me informar, quanto tempo normalmente você faz um trabalho de circulação? Por exemplo, eu tenho uma ideia de uma exposição. Eu tenho várias ideias. A outra ideia é de ajudar uma turma de artistas que fazem artesanato local, que não são muito valorizados, que é um patrimônio, sabe? Então, assim, de muitos anos, então está meio escondidinho, ninguém valoriza, então eu também tenho. Mas, por exemplo, sobre a exposição, eu quero circular com ela. Quanto tempo normalmente um projeto dura? Tá, então vamos lá. Você está me trazendo uma questão que normalmente eu converso com as pessoas na primeira aula da mentoria, que é a reunião individual, onde eu sento com cada aluno e durante 30 minutos ele faz exatamente o que você está fazendo. Olha, eu tenho tal e tal e tal e tal ideia. Por onde que eu começo? Qual tem mais chance de aprovar? Qual que é o caminho melhor para desenvolver essa ideia? Mas depois eu vou fazer com você essa particular. Não, mas eu vou te dar uma dica agora que pode servir para todo mundo também. Eu vou responder a sua pergunta. Então, primeiro, quanto tempo dura um projeto? Um projeto, ele normalmente tem 2 meses de pré-produção, que é o momento onde você está preparando o projeto para ele realmente acontecer, né? Você está preparando tudo para pôr o pé no palco pela primeira vez e abrir o seu evento, vamos dizer assim. Aí, a execução em si do projeto vai depender do seu tipo de projeto. Tem projeto que demora 2 meses de pré-produção e 3 dias de execução só. E tem projeto que demora 2 meses de pré-produção e 5 meses de execução. Então, depende do tipo de projeto que você está propondo. E ali tem 2 meses de pós-produção, que é a prestação de contas. Lembrando que tudo que você vai fazer dentro da Lei Rouanet, você não vai fazer sozinho. Quando eu começo a falar assim, a gente que é artista, que está acostumado a fazer tudo sozinho dentro de um projeto, você fala assim, meu Deus, como é que eu vou pré-produzir um negócio enorme, um projeto do tamanho que eu estou imaginando, e fazer a execução, e lá na frente apresentar e depois prestar contas? Esquece isso. Dentro da lei, você tem equipe para tudo. Então, você já vai colocar lá todas as pessoas que vão trabalhar nesse projeto, desde o coordenador geral até o assistente financeiro, que vai fazer prestação de contas para você. Então, se você escolher assim, eu só quero fazer arte aqui nesse projeto, você vai poder fazer, porque você é artista, às vezes você não tem ligação nenhuma com a parte de produção. Mas, enfim, vamos lá. Então, se você quer uma exposição, por exemplo, se você, dependendo do custo da sua exposição, mas vamos dizer que você quer circular por 5 cidades, é um projeto de mais ou menos 250 mil, 300 mil reais que dá. Isso eu já tenho uma noção mais ou menos de cabeça, assim, quando eu faço aqui, normalmente a gente coloca 5 cidades, 250 mil, 10 cidades, 300 a 400 mil, tá? E aí, se você põe 5 cidades, depende do tempo que você quer que isso fique exposto, depende de se você tem produto para expor ao mesmo tempo em vários lugares, entendeu? Porque vai aumentar o seu tempo de execução ou diminuir. A sua outra pergunta era? O tempo é esse mesmo, é esse tempo aqui, tá? Eu acho que eu respondi as 2 perguntas. Não, você me respondeu, sim. Fiquei bem satisfeita, tá? Obrigada. De nada. Quem mais estava me chamando aí? Era uma voz feminina. Eu, Fabiane. Fabiane, pode falar. Oi. Tudo bem? Estão me ouvindo? Tudo jóia, estamos ouvindo sim. Ah, então tá bom. Eu sou aqui do oeste de Santa Catarina. Oh, legal. E aqui a região de pequenos municípios. E o município aqui, ele tem uma festividade que já é tradicional, que é o Natal, né?
que ele começa na metade, mais ou menos, de novembro, e ele vai uns 6, 7 finais de semana com eventos, mas é o Doce Natal. E eles querem inscrever na Lei Rouanet. A gestão mesmo queria ver se fosse possível para eles poder captar esse recurso depois, porque eles sempre fazem com recurso próprio, né? Aí eu disse que eu acho que sim, que isso já existe em vários municípios que eles fazem via lei, né? Sim, é super possível, até porque as prefeituras têm muito mais facilidade de captar, né, gente? Sim, Porque já quem não vai conhece, querer participar de uma coisa assim, né? já conhece Mas eu penso assim, fazendo. ele se encaixa em quê, Josi? Assim, tipo, qual é a tipicidade dele, assim, desse Natal, dessa festividade? Porque são vários dias, ele não é um evento. Bem, é um festival, né? É um Dentro festival. sim, é um festival de artes integradas, talvez, lá no 7º item. Ele envolve desfile, ele envolve Papai Noel, ele envolve apresentações, ele envolve banda, então é um festival. É isso. É um Ai, festival de artes integradas. Ai, que bom. Obrigada. Tina. Bem, então vamos lá. Tipo de projetos que vão estar bombando aí Oi, de todo 2023. oi, Mais alguém? Eu ouvi oi, um. desculpa, é a Aline. Oi, Aline. Eu vou Desculpa, responder meu só anjo, é só para assim, e não aí eu deixar. partir para o resto do conteúdo, depois eu volto para as dúvidas. Mas pode falar, Aline, fica à vontade. Oi, desculpa, é só para não deixar a pergunta passar. Ela acabou de fazer uma pergunta em relação a prefeituras, né? Foi Sim. isso que eu entendi, desculpa. Mas no caso, as prefeituras, como elas podem se inscrever através da Lei Rouanet? No caso, por nome, que nem prefeitura pode fazer isso através da Lei Rouanet? Então, a prefeitura pode fazer através de uma secretaria específica, né? Que é a Secretaria de Cultura, Secretaria de Cidadania, Turismo, Assistência Social, ela vai conseguir fazer sim. E através, no caso do CNPJ PJ da prefeitura. da prefeitura ou da secretaria? Porque daí, no caso, seria da prefeitura, né? Porque Da daí, prefeitura, né? Porque eu acho que as secretarias, elas não têm um CNPJ. Né? não, Cada no caso, secretaria não. tem um CNPJ? Acho que não tem, né? Não, não tem. Então, no caso, mas aí, no caso, não ficaria em nome da própria prefeitura? Porque várias Então, prefeituras me procuram com esta dúvida. essa dúvida. Então, porque o que vai acontecer ali? Quando ela for se inscrever, ela vai colocar em nome do proponente prefeitura, mas todo o projeto vai ser desenvolvido por uma das secretarias, né? Porque a prefeitura, ela não teria, tipo assim, ela não teria experiência para fazer. Alguma secretaria tem que assumir alguma gestão ali dentro da prefeitura, das suas subsecretarias, né? Subgestão, teria que assumir o projeto. Aí seria mais voltada para a cultura mesmo. Para a cultura, certo. Então, tá bom, meu anjo, obrigado, Mas desculpa, aí é viu? uma dúvida muito Oi. específica, e eu nunca escrevi para a prefeitura, tá? Eu tenho até Sim, uma parceria sim. aqui com a minha cidade, que eu aprovei esse projeto para Semana Santa, mas foi para a companhia de teatro que produz esse espetáculo há mais de 20 anos. A companhia produz junto da prefeitura, mas não a prefeitura em si. Mas, na dúvida, seria muito bom ligar para o SALIC e ver, Sim. sabe, os casos Uhum. específicos das prefeituras que estão te procurando. Eu sempre ligo para lá, gente, eu tenho um canal, contato, passo para vocês, porque realmente são muitas dúvidas, sabe, na hora de escrever, e tem coisas que não estão claras na instrução, né? Sim, sim. Ah, então tá bom, desculpa. Obrigada, viu? Não de nada. Tchau, tchau. Vamos então. Tipos de projetos que estão legais aí, que já estão acontecendo, que tem tudo para continuar, né? Então tá, projetos de cursos e oficinas oferecidos para público não especializado que atendem a um desses seguintes objetivos, ó. Projeto gratuito para público-alvo, que atenda um grande número de pessoas. Então, se eu faço um projeto que tem aí com 5.000, 6.000, 10.000 pessoas de público beneficiado, são projetos bem visados pelas empresas. Os festivais, né? Festival de lançamento de livro, de circulação de produto cultural, de artes integradas, de ação, formação, seminários, palestras, todo esse lugar que a gente consiga juntar muita gente, levar muita coisa diferente, né? Uma integração de artes aí, e que possam
ir para locais como asilos, escolas, centros comunitários, quilombos, creches, penitenciárias, etc. Produtos culturais criados com a temática da sustentabilidade, que atendem os objetivos das ODS. Se alguém ainda não sabe o que é ODS, depois procura no Google, para vocês verem como que tá legal essas ODS aqui, como que a gente na arte também consegue alcançar esses objetivos. São os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, são 17 objetivos. Projetos cujos proponentes integram comunidades mais marginalizadas, como quilombolas, negros, LGBTQIA+, indígenas, deficientes e outros. Por que me inscrever na Lei Rouanet, Josi? Bem, gente, ali vai circular boa parte dos 10 bilhões de reais que estão destinados para a cultura nesse ano. Além disso, tem um fator que eu não coloquei aqui, que é o governo se comprometeu a estimular as empresas a patrocinarem. A maioria das empresas, a gente tem aí mais ou menos hoje no Brasil, um montante de, em média, 115 mil empresas que podem patrocinar. E só 10% dessas empresas patrocinam, é numa média de 12 a 15 mil empresas que patrocinam. Então, a gente tem mais de 100 mil empresas hoje no Brasil que podem patrocinar projetos via Lei Rouanet e que nem sabem o que é isso. Então, eu falo que o nosso papel aqui, enquanto agente cultural, é fazer um processo de formação com essas empresas, é fazer um processo de ir levando para cada vez mais empresas, para que elas conheçam. Porque não é na primeira ligação que eu vou conseguir um sim, gente. Muitas vezes, o processo de captação de recursos, e aí eu falo porque já está nessa fase, é um processo de insistência e de além da probabilidade, assim, quanto mais empresas eu abordo, maior é a chance de encontrar uma empresa que tem feeling com o meu projeto, mas também de encontrar uma empresa que esteja procurando aquele projeto naquela hora, né? Que tem um monte de empresa aí o tempo todo que está procurando propostas, que não quer dar esse dinheiro para o imposto, né? Que quer investir ele de outra forma, que já conhece o incentivo. Mas para essa empresa conhecer o incentivo, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que mostrar para ela como que é legal, eu vou ter que mostrar para ela como que a arte é legal. Então, a gente começa esse processo de formação, vai mandando e-mails, vai mandando links dos nossos processos, vídeos dos nossos processos, fotos, né, mostrando para ela, olha como que essa arte é legal. E aí ela vai gerando interesse, vai conhecendo a gente enquanto artista, enquanto grupo, enquanto instituto, e vai gerando nela o desejo de fazer parte disso. A partir do momento que ela vê profissionalismo nessa cena. Se ela vê uma coisa mal feita, um vídeo mal feito, qualidade péssima, figurino horrível, coisa que realmente ela vai olhar e falar, não é profissional, ela não vai colocar o recurso dela ali. Então, isso exige da gente também uma autocrítica e um poder de posicionamento profissional maior do que se a gente está só circulando, né? Por aí, apresentando bares, teatros e tal. Então, quando a gente parte para falar em 6 zeros, gente, as pessoas que estão cedendo esses 6 zeros, eles querem ver empresas realmente recebendo isso. Bom, gente, os valores da Lei Rouanet estão circulando na nossa sociedade aí desde 91, né? Há quanto tempo? Mais de 30 anos, sempre na mão de poucas pessoas, porque poucas pessoas sabem fazer produção cultural. Porque se muitas pessoas soubessem fazer produção, ainda assim a gente teria dinheiro disponível de trabalho para todos. Então, o que vai acontecer? Eu entendo dessa forma e por isso eu divulgo o que eu sei, por isso eu ensino o que eu sei, porque eu acredito fielmente que quanto mais artistas se inscrevem na Lei Rouanet e quanto mais falta recursos para esses artistas, mais a cultura vai se remexer para tentar disponibilizar, para tentar mudar, para atender esses artistas. Então, o que a gente tem que fazer é propor projeto, propor, enviar projeto, para que eles entendam que eles não estão sendo suficientes e disponibilizem mais cursos, mais formações, mais informações para as empresas e vão fazendo esse processo. Então, todo mundo tem que estar lá na Lei Rouanet. Quanto mais gente entrar, maior a lei fica, mais forte o artista fica. E quando um artista cresce, a classe toda cresce. É o que eu acredito. É por isso que eu ajudo, porque a minha função aqui, quem que está aí como meu cliente sabe, é uma função onde eu recebo muito mais fazendo um projeto do que ensinando. Hoje eu recebo no mínimo R$ 1.500 para escrever um projeto cultural para a Lei Rouanet, que é 1% do valor do projeto. Mas eu escrevo projeto de 1 milhão, de 1,5 milhão, eu ganho 1% do valor de cada projeto que eu escrevo. É o que eu cobro para escrever o projeto.
E aí, se esse cliente vira para mim e fala assim, Josi, legal, você já escreveu 2 para mim, agora eu quero aprender, me ensina. Eu ensino para ele, às vezes, nem 10% do que ele está me pagando para eu escrever, mas eu ensino porque eu quero que ele também vá, né? E outros virão. E assim é o fluxo da vida. Né? Então, a gente tem também esse montante de 100% dos artistas hoje que precisam de um produtor cultural que saiba escrever projeto, captar recursos, só 10% sabe fazer, e esses 10% são os 10% que estão vivendo bem, que tem essa constância de recurso e de patrocínio entrando, são poucos ainda, se a gente for pensar bem, né? Então, quer dizer, a produção cultural, a captação de recursos é um campo fértil, é um espaço onde estão precisando cada vez mais de profissionais para poder atender, e esses profissionais não existem, e eles são escassos, ou quem é profissional dessa área não sabe explorar todas as suas possibilidades, está perdendo a oportunidade de trabalhar e de ganhar bem aí todo o tempo para todos os artistas, monetizando exatamente a elaboração de um projeto para um edital, para uma lei Rouanet, e essa probabilidade de captar recursos. Bem, gente, agora a gente parte para o nosso bate-papo com essa frase aqui. O fim começa no primeiro passo. Primeiro passo para a gente elaborar um projeto de sucesso está no fim. E qual que é o fim? O fim é a captação de recursos. Então, o primeiro passo para a gente elaborar um projeto de sucesso é a gente pensar nas empresas. É a gente pensar em quais projetos atenderiam as empresas da minha região. Como a minha arte pode ajudar uma empresa a resolver um problema ou uma necessidade de uma comunidade que ela atenda. Vamos conversar sobre isso? Deixa eu voltar aqui para vocês. Agora eu quero ver vocês. A gente vai... Oi, Josiane, boa noite. Oi, quem está falando é o Roberto? Não sei. Correto. Isso, Roberto. Fica à vontade. Obrigado, boa noite a todos. Josiane, eu sou mestre de capoeira e capoterapeuta. Eu quero falar sobre a capoterapia, ok? Eu trabalho com idosos. A capoterapia é uma arte para o público idoso, especificamente para o idoso, né? E aí a minha dúvida é em cima disso aí. A minha intenção é fazer a expansão da capoterapia no meu estado. Porém, vem justamente essa dificuldade. No início, você lançou um desafio para nós, né? E eu me adequei em algo aqui que eu não sei se realmente é isso. Eu quero tirar essa dúvida agora contigo, né? Que foi a capacitação cultural de projetos, oficinas culturais, levando a capoterapia como base, que eu já identifiquei o problema do público idoso no meu estado e em cidades vizinhas. É a falta de atividade para esse público. E a capoterapia é maravilhosa para esse público idoso. Então, essa é a minha dúvida com relação a esse eixo, né, que você fez o desafio. Se realmente eu posso começar da capacitação cultural, projetos, oficinas culturais para esse público. Perfeito, Roberto. Aí no seu projeto eu identifico 2 potencialidades. A primeira é pegar um patrimônio imaterial do nosso país, que é a capoeira, transformar ele num método de bem-estar, aí você já atende um objetivo da ODS. Gente, depois pesquisem a ODS, quem não conhece ainda, tá? É essencial a gente conhecer o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, que é o bem-estar, e aí você pode até atingir outros objetivos da ODS, que é educação de qualidade e tudo mais, e aí você também vai para um público super minorizado, um público muito pouco atendido, que é o público de pessoas da terceira idade. Então, eu vejo um potencial muito grande. O que você teria que fazer aí é entender como as empresas da sua região teriam interesse em te patrocinar. Entender como que esse projeto vai atender aos interesses delas também. Tá? Se você conseguir achar esse gatilho aí para levar esse projeto para as empresas e gerar o interesse nelas, porque aí é uma questão de criatividade. Eu vou entrar no site da empresa, vou olhar o que são os valores da empresa, né? E vou tentar buscar fazer o que eu gosto, atendendo o que a empresa precisa. Ok? Obrigado. Por nada. Eu vou respondendo uma dúvida daqui e uma dúvida do chat, pode ser? A Nádia perguntou se são 2 desafios, que é escrever o projeto captar recursos. Sim, Nádia, são 2 desafios, tá? E eu falo assim, a vida do artista, ela é sempre
cheia de muito desafio, e do produtor cultural também. E a gente trabalha, na grande maioria das vezes, sem ganhar nada. É muito raro quando a gente começa um projeto já com recurso em caixa. E, normalmente, esse recurso, ele vem quando a gente abre mão de um trabalho, por exemplo, eu fiz um espetáculo, vou dar uma citação minha, que sou do teatro, tá? Mas se vocês quiserem que eu dê algum exemplo da área de vocês também, pode falar, Josi, como é que seria isso no cinema, tal, que eu vou tentando. Mas eu vou falar da minha vivência. Eu fiz um espetáculo de teatro, aí eu vendi esse espetáculo de teatro e juntei um recurso que seria para o meu bem-estar, para a minha construção pessoal, talvez, seria o meu pagamento. Aí eu peguei esse recurso, guardei e falei assim, agora eu vou fazer um espetáculo ainda melhor, né? Não é assim? Então, normalmente, quando a gente tem recurso na mão, é um recurso que veio de um sacrifício, que era para a construção do nosso bem-estar, como pessoa mesmo, ser humano, não como artista, e a gente deixa de ter o bem-estar para investir novamente na arte e na cultura. E é assim que a gente mantém a cultura do nosso país viva, gente. Por mais incrível que pareça. É assim que a gente mantém, se sacrificando dia após dia. Então, Nádia, quando eu penso, poxa, são 2 desafios, às vezes é 1 ano de trabalho que eu vou ter ali entre a decisão, vou começar a escrever meu projeto hoje, mandar, esperar a primeira diligência, responder a primeira diligência, esperar a aprovação, aprovou, eu vou correr atrás da captação de recursos. Mas, cara, eu já trabalho de graça para tanta coisa, e trabalho de graça para receber tão pouco. Vale a pena insistir nesse 1 ano, ou 6 meses, ou 7 meses, para ter um projeto de 300 mil, onde eu vou ganhar aí 5 a 10 mil reais por mês? Eu acho que vale muito a pena. Foi isso que me motivou a dar esse passo, porque daqui 1 ano, se eu não dou esse passo agora, daqui 1 ano, eu vou estar no mesmo lugar, cara. E eu podia estar 1 ano trabalhando 1 hora por dia para tentar sair desse lugar e alcançar um lugar melhor aí para minha carreira, né? Então, é isso. A Nádia fez uma outra pergunta aqui, e tem um período de captar? Sim, Nádia, você coloca um período para o seu projeto acontecer, normalmente eu coloco ele para 1 ano, por mais que ele vá acontecer com 5 meses, mais rápido, mas eu ponho ele com 1 ano, e ele tem mais 2 anos de duração. Então, quando ele é aprovado, ele tem praticamente 3 anos, tá? Para você captar. Tem pessoas com a mãozinha levantada, eu queria saber quem levantou antes, enquanto eu estava conversando com o Roberto, porque eu vi que o Carlos levantou agora, não sei se a Virgínia levantou antes, a Thaís. Vejam aí, quem vai... A Thaís tinha levantado antes de mim. Ah, então pode ser você, Thaís. Tá aí ainda? Aí a pessoa já saiu, foi tomar uma aguinha, né? Então, deixa eu entrar aqui. Você estava falando sobre isso, você não acabou de responder, a menina antes não respondeu? Sobre Sim. 1 ano, e tem duração de 2 anos, você pode repetir isso, por favor? Sim, o seu projeto ele tem uma duração que você inclui dentro do sistema, tá? Você coloca ele lá, se ele dura 5 meses, você pode expor 5 meses, mas eu normalmente coloco 1 ano de duração no sistema. Porque eu já quero ganhar tempo para captar o recurso. E ele tem mais 2 anos de prorrogação para você tentar captar o recurso depois que ele está aprovado. Então, na verdade, você tem mais ou menos 3 anos da aprovação para tentar a captação e realizar e fazer todo esse processo, tá bom? Pode ir, então, Virgínia. Oi, então, eu me chamo Guerreira Virgínia Passos, eu sou aqui de Campina Grande, Paraíba, e sou artista independente, né? Eu trabalho com algumas linguagens da cultura popular, capoeira, coco de roda, ciranda, e, enfim. A minha pergunta, quer dizer, não é uma pergunta exatamente, é uma sugestão, eu não sei como você preparou essa aula de amanhã, ou se hoje ainda daria tempo, mas assim, eu já entrei algumas vezes no Salic, eu escrevo projetos há um tempo já, mas eu nunca consegui escrever na antiga Lei Rouanet, hoje Lei de Incentivo à Cultura, por conta da dificuldade que eu encontro lá no site. Né? O ano passado, porque assim, já sonhando que a cultura esse ano iria abrir todas essas portas, eu voltei a entrar lá no site do Salic e, nossa senhora, que confusão, quando eu vi aquilo, me dava vontade de chorar.
Enfim, aonde é que eu quero chegar? Eu gostaria de saber se você poderia fazer um passo a passo com a gente, nesse momento, ou amanhã, ou em um outro momento. Tipo assim, você vai preenchendo lá, e a gente vai estar a gente se propõe a estar com o site aberto, no mesmo tempo, no mesmo momento, e a gente ir fazendo esse passo a passo, porque assim, eu chegava em alguns, eu vou chamar de quesitos, não é? Em alguns, algo para preencher, que eu acreditava que era uma coisa ou outra coisa. Aí meu Deus, o que é que ele quer? Ué, e o que acontece? Lá dentro do Salic, ele tem uma instrução. Então, quem já tentou se inscrever, ou já tem projeto lá, o sistema, ele dá uma instrução. Só que essa instrução, ela te leva para um lugar que não é o lugar que eles querem. Então, eu acho assim, um pouco... É muito vaga essa instrução. É muito formal também para... Quando vem a primeira diligência, eles te pedem tudo que eles realmente querem. Eu falo, por que já não coloca lá logo de cara, né, dentro do sistema? Então, o que acontece, Virgínia? Essa aula do Salic Web, por dentro do sistema, como que escreve cada etapa, é a minha mentoria. É justamente isso que eu ensino. E ela leva 10 aulas para acontecer e para chegar ao fim. Então, assim, isso é impossível ensinar tudo isso em 40 minutos aqui, 1 hora de aula, entendeu? Eu faço realmente um tour lá dentro, eu te ensino a fazer desde o cadastro, aí eu te ensino a elaborar tópico por tópico do seu projeto, porque é justamente isso. Quem tentar abrir ali, até quinta-feira eu tentei abrir o Salic, é um sistema que não é difícil de você cadastrar, mas quando você começa a abrir, realmente vem essas dúvidas, tipo, ele está pedindo justificativa, aí ele te pede para escrever 3 coisas lá, só que não é só isso que ele quer, e ele não fala tudo o que ele quer. Ele não te explica tudo que ele quer. E se você não escrever, ele pode te arquivar. Então, tem que ser alguém que conhece realmente esses macetes. Tem os macetes certos lá de escrever. Esses caminhos. Isso, a noção. Depois que você entende os caminhos, também fica super tranquilo, sabe? Não é que seja difícil, é que seja um caminho desconhecido para todo mundo no primeiro passo, sabe? Gente, eu vou fazer uma coisa aqui, a aula não precisa terminar agora, mas eu vou aproveitar que está bem cheia a sala, e eu queria fazer uma foto nossa. Quem puder abrir a câmera, queria fazer uma foto para registrar, porque a gente está aqui com mais de 50 pessoas e eu estou achando super legal, assim. Só para concluir, então você já faz isso na sua mentoria, que você cobra por isso, e quando vai se abrir uma nova turma, você então, divulga? Esse processo, sim, vai se abrir. Esse processo que vocês estão vivendo aqui hoje, ele é um processo, ele é uma porta de entrada na mentoria. Então, seria, por exemplo, se a mentoria tivesse 12 aulas, essas 2 aulas, elas necessariamente estariam dentro da mentoria, porque vocês precisam entrar lá sabendo o que é a Lei Rouanet. Então, são as aulas iniciais da mentoria que eu ofereço gratuitamente, justamente para vocês me conhecerem, em vez de dar match, né? Porque tem professor que você não... o tempo que a pessoa fala é muito chato, a voz da pessoa é muito chata. Então, você tem que saber, antes de você comprar um curso, tem que saber se você vai gostar do jeito que essa pessoa ensina, da didática, da metodologia. Então, eu me apresento aqui para vocês gratuitamente, ensino para vocês um monte de coisa, para vocês verem se vocês gostam da forma como eu ensino, para ver se rola da gente junto para essa mentoria, né? Então, esse processo aqui é extremamente importante para vocês, né? Vamos lá, então. Eu estou com um monte de gente aqui, mas não consegue aparecer todo mundo na minha tela. Infelizmente, 30 pessoas ficam escondidas. Não sei como fazer isso. Deixa eu me arrumar bonita para sair nessa foto. Se arrume, né? Se arrume. Como é que eu faço, gente, para fazer muita gente aparecer aqui? Vocês sabem isso? Não sei. Enfim, ficou 30 pessoas escondidinhas. Sinto muito. Ah, Jesus. A pessoa, né? Trabalha com coisa virtual, mas não conhece tudo do virtual, infelizmente. Passa o dedo para o lado. Tenta virar a tela. Tô no computador, meu filho, só se eu virar no computador. Tenta passar a página. Bom, queridos. Tá legal, entendi. Não, mas não deu. Mas vamos lá, nos 3 pontos do layout. Eu já mudei, eu já pus para mais de 40 pessoas, mas não está aparecendo mesmo assim. Aqui nos 3 pontinhos. Mas tá legal. Vamos lá salvar essa tela. Vou mandar lá no grupo. Vocês estão no grupo de WhatsApp? Tem que estar. Tem que estar no grupo de WhatsApp. Esses grupos. Sim, eu estou lá, Mari.
essa mentoria, quando for iniciar, faça um preço bem bacana Eu para a gente que já faço, não, pode deixar. Amanhã eu vou falar para vocês como é que vai fazer uma oferta legal para vocês conseguirem entrar. Ai, maravilhosa. Eu também estou na primeira fila dessa mentoria. E é muito legal esse acompanhamento individual que eu dou antes, né, que a Ana teve comigo, porque a Ana que está aqui, ela está na mentoria de captação de recursos. E aí, quando ela sacou, ela lembrou, né, Ana, estava esquecendo que ela tinha direito a essa mentoria, na hora que eu lembrei para ela, veio e falou, Jô, estou com um monte de dúvida. Então, é o momento realmente que ela vem para mim com as dúvidas e eu tentando dissolver um pouco aquilo e ajudar ela a fazer o caminhamento para essa etapa. Foi perfeito, viu, gente? É perfeito, assim. Ela manda bala, ela entrega mesmo. Obrigada. Então, mais alguém? Tem o Carlos com a mão levantada, Thaís. Ô, Josiane, para você fazer a foto do pessoal, você vai nas 3 bolinhas, né? Vai lá em alterar layout. Aí depois você vai para mosaico. Aí na barrinha lá embaixo, você aumenta a quantidade de Eu já aumentei para 49 aqui. Volte e vá de novo, para ver se ele starta. Vou pôr Você 30. controla, que ele vai até 49. Mude para destaque, depois volte ao mosaico de novo, para ver se ele aceita. Alterar layout, destaque. Aí depois volte para o mosaico. Aí tá pequenininho, só tá aparecendo ela. Aí volta para o mosaico. E aí aumenta na barrinha lá embaixo. Não, o meu é com preguiça. Não tem mesmo, tá? Eu acho que eu não estou pagando a versão mais cara do Mídia ainda. Estou pagando, mas não é mais cara. Eu falo, não, só quando você pagar aquela de R$150 por mês. Vamos lá, então. Thaís tem uma dúvida, o Carlos e a Margarete, aí a gente vai finalizando. Se alguém tiver mais uma dúvida, agora é a hora de levantar a mãozinha para entrar na fila aí. Quem vem? Thaís? Thaís está dormindo. Carlos, pode ser você, então. Vamos lá. Josi, então, esse projeto da Lei Rouanet, ele pode funcionar, por exemplo, para artistas independentes que têm aí como missão lançar um álbum, um audiovisual seguido desse álbum, focado em temáticas sociais. Esse tipo de lei, a lei, ela pode funcionar para esse tipo de projeto? Sim. Ela pode funcionar. Nesse, suas dúvidas estão no chat, eu vou dar uma olhadinha. Sim, ela pode, funciona muito bem para esse tipo de projeto, e esse tipo de projeto funciona muito bem para a lei, principalmente quando você faz uma exposição desse trabalho, por exemplo, é um audiovisual, mas como é que isso vai ser lançado? Quantas pessoas isso vai atender no final? Quantas pessoas vão ser impactadas pela sua obra no final, né? Se é o lançamento de um álbum, quantas pessoas vão receber gratuitamente? Quantos álbuns serão produzidos? Então, isso tudo é muito importante na hora da sua, entendeu? Da sua proposta. Pensar em números, né? E dentro dessa proposta também é válido, por exemplo, o envolvimento de pessoas da sociedade, por exemplo. Vamos buscar pessoas que trabalham com dança em comunidade, pessoas que estão inseridas nesse contexto da sociedade, da periferia. Como a gente pode trazer essas pessoas para destaque dentro dessa cena, desse lançamento? Funciona? Sem dúvida, funciona muito bem. Se você já estiver nessa comunidade, inserido nela, e se já tiver ali uma associação, um instituto, um centro comunitário, onde essas pessoas se encontram, se reúnem, tem um trabalho já sendo desenvolvido ali, às vezes até voluntariamente, você já pode trazer essa instituição para dentro do seu projeto, tirando uma carta de anuência, entendeu? Uma carta de, tipo assim, eu conheço o trabalho do Carlos, o Carlos é da comunidade, representa o nosso trabalho, e a gente atesta de que esse trabalho dele é interessante para ser realizado aqui dentro, entendeu? Quanto mais for isto que você está propondo, é melhor, entendeu? Entendi. Mas quando também não há esse conhecimento por parte dentro de algum conhecimento específico dentro da sociedade, mas que se tem alguma visão, uma espécie de olheira ali em alguns trabalhos, também é válido. Por exemplo, eu não conheço tal comunidade, mas eu estou de olho em uma comunidade, eu chego até ela, faço um convite, explico do álbum, é válido também? É válido sim. Entendi.
Bom, a Vanessa perguntou aqui como achar um profissional intérprete de Libras. Eu normalmente encontro nas APAES da cidade, às vezes vou fazer um projeto, por exemplo, em Juiz de Fora. E Mariana, Macarros, eu vou até a APAE, ou eu ligo para a APAE e pergunto, preciso de um intérprete de Libras, preciso de um audiodescritor, preciso de um monitor de pessoas com espectros, e eles me indicam profissionais, tá bom? Deixa eu ver mais o que aqui. Você pode procurar no Instagram. Sim, Marcelo, pode ser, mas em cidade pequena é um pouco mais difícil, né, conseguir achar as pessoas assim por profissão. Quero escrever meu projeto pela primeira vez, neste caso, ai, meu Deus, cadê? Aqui, Salatiel, quero escrever um projeto pela primeira vez, nesse caso, quero propor um festival, o orçamento pode ser de até 1 milhão, não é isso? Salatiel, depende do seu tipo de proponente. Se você for ME, ou MEI, ou pessoa física, sim, até 1 milhão. Dependendo da sua instituição aí, pode ser um pouco mais. Fazer um plano anual para um espaço cultural, onde realizamos várias atividades, fale um pouco sobre esse quesito. Nossa, eu não vou conseguir falar sobre o plano anual agora, não ver porque é muita coisa, e ele é muito específico. Normalmente eu oriento quem quer fazer plano anual a fazer primeiro um projeto dentro do espaço, depois fazer plano anual, porque é muito caro também. E se você, não sei da sua experiência, talvez você já faça planos para esse espaço há muito tempo, já execute há muito tempo, mas se é o primeiro projeto de vocês, gente, tenta ir no menos é mais, tenta ir num projeto menor para você entender a lei, entender como funciona. E, inclusive, a prestação de contas, porque acaba que você se envolve em todos os quesitos financeiros ali, mas que você não queira, você acaba se responsabilizando um pouco, né? Então, a gente pode conversar um pouquinho mais sobre isso depois, talvez no privado. Bom, aqui eu tenho uma lista, a Margarete, a próxima, depois o desconhecido. Josiane, Só desconhecido. minha internet está falhando bastante, vamos ver se dá coisa. Em relação a essa coisa mesmo da construção do castelo, que eu já tinha falado, que hoje você já leu aí para gente. Isso, tipo, eu compro o terreno. Ei, Margarete. Não deu de novo, amiga. Próxima. Depois a gente se fala. Tá muito ruim, amiga, a gente não consegue te ouvir. Tá travando demais. Você quer escrever por aqui? Deixa. Aí eu te leio aqui, tá bom? Acho que vai ser mais fácil. Vamos pular então para o próximo, que está aqui como desconhecido, não sei quem é um homem. É você mesmo que está com o dedinho no olho. Sou eu, Carlos? Pronto, Carlos, você mesmo. Não, eu coloquei minhas perguntas no chat, eu acho que você já está chegando até elas, eu vou esperar. Tá bom? Não, tranquilo também. Então, eu vou tirar mais uma dúvida daqui do chat. Jos, me fala uma coisa, no nosso caso, temos um grupo de música, estamos montando um Instituto de Cultura, joia. Podemos incluir a legalização desse instituto, se nosso projeto terá o objetivo de realizar cursos de capacitação na área cultural, como oficina de artesanato, regional, dança. É uma questão que a Ana também entrou em contato querendo a mesma coisa. Bem, se você vai colocar a legalização do seu instituto, você vai cadastrar como pessoa física, né? E você vai colocar aí praticamente a abertura de uma empresa, né? Certo? Seria isso, Tambor? Porque aí eu acho que seria mais interessante você abrir o seu instituto e propor como instituto o seu projeto. Mas você quer abrir o instituto com os recursos da lei, é isso? Olha, pelo conhecimento que eu tenho da instrução normativa, que eu já li umas 500 vezes, eu nunca vi nada aprovando esse tipo de ação. Eu não me recordo de ter lido nada que aprove isso. Então, eu acho que vai ser um pouco difícil, assim. Não, realmente, assim, não me recordo. A gente pode analisar a instrução normativa depois com calma, juntas, mas não me recordo de ter esse tipo de autorização lá, não, que você usa o recurso da lei para abrir uma empresa. Não acho que seja algo feito, assim, com esse recurso, não. Olha, então, cheguei aqui na pergunta do Carlos. Boa noite, me informaria qual o percentual permitido para a remuneração de elaborador de projeto? Estou avaliando a possibilidade de me especializar na elaboração e captação de recursos.
Ótimo, Carlos, perfeito. A questão da elaboração do projeto, ela não é institucionalizada dentro da instrução normativa, como uma profissão ou algo que possa ser pago dentro do projeto com uma limitação, como é o captador de recursos, que só pode receber até 150 mil do projeto. Por mais que o projeto custou 6 milhões e ele captou 6 milhões e ele teria direito a 10%. Mas não, ele não pode ganhar 600 mil, ele só ganha até 150 mil, o limite do captador de recursos. Para o elaborador do projeto, já não tem essa limitação. O que é muito comum de acontecer, Carlos, ou você faz como eu, que cobra uma porcentagem do valor do projeto, porque quanto maior o projeto, mais difícil de ser elaborado, e eu cobro 1%, sendo que 50% eu cobro antecipado, e 50% quando eu termino de escrever. Então, quando eu mando o projeto, eu já recebi todo o projeto, eu nunca recebo depois do projeto ser aprovado, né? Porque pode demorar. E eu garanto 100% de aprovação para os meus clientes. Mas eu não recebo depois de aprovar o projeto, que pode demorar ali 2, 3 meses, né? E a gente tem essa entrada de recurso tem que ser constante para o serviço que já foi feito, né? Então, quando você elabora projetos, o que eu faço com os meus clientes? Eu cobro 1% do valor do projeto, então se o projeto deu 600 mil, eu vou receber 6 mil reais. E quando o projeto é aprovado, eu emito uma nota, que isso a lei permite, que eu emite uma nota como elaboradora de projeto, ou como consultora de projeto, eu emito alguma nota dentro do projeto que seja permitida, eu emito, ele me paga e eu devolvo esse recurso, porque o certo seria eu receber só depois que o projeto foi captado, né? Mas eu não faço o trabalho dessa forma, eu não trabalho sem receber, entendeu? Então, seria uma boa estratégia para você aí também, que vem funcionando para mim. Bom, o captador de recursos, ele trabalha de forma 100% sem recurso, ele faz todo o trabalho, corre atrás das empresas, rala ali para tentar captar o recurso. E quando captar, ele ganha 10% do valor do projeto, até 150 mil, mas tem captador também que cobra para receber o seu projeto. Então, eu já recebi de uma empresa aqui uma proposta que era 12 mil reais para ela pegar o meu projeto, mais 600 reais por mês para ela trabalhar sobre o meu projeto, e quando ela captasse recursos, se captasse, porque não é garantido, nem consegue garantir isso, né? Mas caso ela capte o recurso, ela me devolve 50% dos 12 mil. Ela me devolve 6 mil. Fora o que ela já vai receber, que é 10% do valor do projeto. Então, tem essa outra vertente, mas que é muito difícil de você encontrar alguém que tope pagar isso para você, se você já não tem uma carteira de clientes, empresas muito boa, uma cartela de produtos já captados muito boa. Então, para captação de recurso, o ideal mesmo para começar é você começar trabalhando por conta e ir fazendo a sua cartela de clientes, cartela de empresas, cartela de projetos. Aí, quando você já está mais experiente, você começa a cobrar uma mensalidade para receber os projetos das pessoas. Eu vou responder mais uma dúvida de outra pessoa aqui. Salatiel. Esse documento não mostra. Você pode acessar? Salatiel, eu não sei. Eu sei que dentro do Versalic, esse site chama versalic.org, alguma coisa assim. Põe no Google que vocês vão encontrar. Você consegue ver empresas patrocinadoras e tudo mais, mas assim, você não consegue ver essas 115 mil empresas que podem patrocinar via Lei Rouanet. Na verdade, eu também nunca encontrei esse relatório dessas empresas. Quem são essas empresas, né? Isso é um relatório que são liberados pelo Ministério da Cultura, pelo Ministério da Cidadania. Mas quem são essas empresas? A gente não tem. O que eu tenho aqui atualizado é um relatório das 15 mil empresas que já patrocinam via Lei Rouanet. E esse relatório é um dos bônus da minha mentoria de captação de recursos. Esse relatório só para quem faz mentoria mesmo que eu libero. Tem como assistir essa aula? Tem, vai ficar gravada. Não, é isso, gente. Daqui eu acho que as dúvidas já finalizaram um pouco. Josiane, só uma curiosidade. Você trabalha também com o fundo setorial do audiovisual ou só com a Lei Rouanet? Eu também trabalho com audiovisual, mas não tanto como a Lei Rouanet. A Lei Rouanet hoje é a minha maior fonte de renda. Mas eu também escrevo para outros editais em geral. Também quero fazer uma pergunta.
Alguém está querendo fazer uma pergunta aqui, deixa eu ver, a Thaís, não sei sair, a Aira está aí, o Brás. Brás, pode perguntar. Boa noite a todos, Josi, boa noite. Boa noite, querido, bem-vindo. A minha dúvida é aonde a gente escreve o projeto? Ou tem só alguém que pode escrever o projeto na lei? Você escreve o projeto dentro do Salic Web, que é o sistema do governo, né, do Ministério da Cultura. E aí, para achar o Salic Web, é só colocar Salic Web também dentro do Google, você vai encontrar lá, você vai fazer uma inscrição muito simples, e aí, se você quiser fazer sozinho também, gente, né, quem quer tentar sozinho vai tentar, quem quer tentar sendo instruído vai tentar também, isso aí é independente, né? Mas, Brás, você ainda tem algumas aulas comigo, tá? Então, se você quiser, depois a gente agenda suas aulas, porque você comprou a mentoria para sua esposa, e aí essas aulas ainda estão a vencer, me parece, são 5 encontros. Depois a gente conversa e agenda suas aulas, não precisa fazer sozinho. Combinado, minha amiga. Então, tá bom. Aira, pode falar. Oi, Josiane, boa noite. Tudo bem? Boa noite, tudo ótimo. No meu caso, eu quero montar um projeto voltado para o audiovisual. Eu sou cantora, como o Carlos, e eu quero montar um EP audiovisual. Seria meu primeiro projeto montado. Só que uma dúvida que eu tenho, por ser um primeiro projeto, seria mais interessante eu investir na Lei Paulo Gustavo ou na Rouanet? Porque eu não iria pedir muita coisa. Nas duas? Nas duas, todos nós, em todas as leis possíveis. Não escolham a lei que vocês vão se inscrever em tudo. Esse trabalho de produção a gente aprende fazendo, né? E quanto mais você se inscrever, quanto mais você se treinar, melhor você vai ficando nas aprovações. Então, não escolha uma ou outra, faça tudo que aparecer, tente fazer o máximo possível, né? De editais que você conseguir, né? Porque às vezes você não se encaixa tão bem assim na Paulo Gustavo, mas na Aldir Blanc encaixa, às vezes não vai para Aldir Blanc, vai para a Rouanet, às vezes vai para estadual, né? A gente vai tentando, sim. Mas sobre a Rouanet, que você falou uma coisa muito interessante, foi o impacto social que ela tem. Então, por exemplo, acho que o máximo de impacto social que teria no meu trabalho seria os grupos minoritários que envolvem na produção, e talvez um tema envolvendo saúde mental, mas que não seria algo que você entraria completamente naquilo. Nesse caso, seria algum impedimento para ser aprovado ou para ganhar alguma captação? Então, dentro da Lei Rouanet, gente, isso é para todos. Você tem um limite que você só pode gastar até... Quer ver? Eu vou abrir a instrução normativa aqui, ó, e não me deixe mentir. Eu estou com a instrução normativa aqui do lado, porque aí é essa que é a nossa vida. A gente vai estar sempre com ela, localizar o nosso melhor amigo, porque toda dúvida que a gente tiver, a gente vai vir aqui, ó. Estão vendo minha tela? Localizar. Estão vendo minha tela, não? Ó. Sim, tá vendo. Sim, tá compartilhando. Bom, então tá, deixa eu ver aqui. 225, deixa eu ver. Conferir. Deixa eu pensar aqui, é limite. Essa palavra aparece muito. O que acontece? Dentro da lei, aqui dentro da instrução normativa, você não pode ter um projeto que custe mais de R$ 225 por pessoa beneficiada. Deixa eu ver. Peraí, o custo per capita é R$ 300. O custo per capita, ou seja, o valor por pessoa beneficiada do produto, dos bens ou serviços culturais será de até R$ 300, computando-se para o custo apenas os beneficiários do produto principal. Tá, então o que acontece? Isso aqui quer dizer o quê? Quando eu tenho um projeto que beneficia artistas que estão participando da gravação, por exemplo, do CD ou do audiovisual, você não beneficia público nenhum, você não beneficia ninguém. Na verdade, você só está montando um projeto. Você não está levando ele para o público, né? Então, você precisa levar para o máximo de pessoas possível esse projeto seu. Então, liberar ele nas plataformas, né? Se for só áudio de streaming, liberar ele nas plataformas
das redes sociais, do YouTube, né, Vimeo. Então, é extremamente necessário para que você consiga atender ao máximo de público possível. Mas vamos supor aí que o seu projeto custe, deixa eu pegar a calculadora aqui, custe R$100.000. Se a gente tem esse custo per capita, no máximo R$300, para vocês entenderem como que isso funciona na prática. Eu sou um cara que gosta das coisas certas, faz como são. 300, eu tenho que atender no mínimo 333 pessoas de público. Tem que atender no mínimo, de beneficiar no mínimo 333 pessoas, né? Então, nesse seu caso aí, você teria que encontrar um caminho para beneficiar o público. Senão, você nem consegue patrocínio. Se não tem público beneficiado, não tem patrocínio, entendeu? Show. Bem, gente, eu vou finalizando por aqui, né? A gente já está indo para 1h40 de aula. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui. Na justificativa do projeto existe alguma regra que obriga a citar os artigos, incisos da lei? Sim. Se você não citar o que eles pedem lá, são vários momentos de citação dentro do projeto. Você cita nos objetivos, você cita o decreto, dentro da justificativa você cita a lei, dentro da democratização do acesso você cita a instrução normativa, e se você não faz as citações da forma correta, ele te manda uma diligência pedindo para você fazer essas citações. E se você não faz, o seu projeto é arquivado. Então, tem essas exigências, sim. Salatiel, amanhã eu vou fazer toda a apresentação da mentoria para vocês. Então, do que vai falar a aula de amanhã, né? Porque a gente chega aqui e tenha novamente essas 50, 60... Amanhã ou quinta-feira? É dia 18 ou amanhã? Não, gente, eu sempre falo amanhã. Sempre vou falar amanhã. A aula pode ser na próxima semana, mas eu sempre falo amanhã, na quinta-feira. Então, na quinta-feira, eu vou trazer para vocês um tema muito legal, que é o tema o valor do valor. Vocês sabem cobrar pela arte de vocês? Vocês acham que vocês cobram um valor certo pela arte de vocês? Vocês recebem o valor certo? As propostas que vocês recebem de contratação estão alinhadas com o valor que vocês acham que vocês deveriam estar recebendo? Então, amanhã a gente vai aprender a fazer o cálculo de quanto cobrar pelo meu produto artístico, cultural. E também eu vou passar para vocês um passo a passo para conquistarem uma renda aí, mais ou menos de 7 a 10 mil reais, trabalhando com a produção cultural. Então, acho que é muito legal, é muito bom vocês estarem nessa aula também, porque se a gente está falando de projeto, é porque a gente está buscando recurso, né? E se a gente está buscando recurso, a gente tem que saber falar de dinheiro. E normalmente artista não sabe falar de dinheiro. É um grande problema dos artistas. Não saber falar de dinheiro, não saber lutar pelo seu dinheiro. Então, amanhã a gente vai aprender isso e eu vou... Amanhã não, quinta-feira. E eu vou ser bem instrutiva nesse sentido, ensinando vocês também a fazer esse processo de contabilização mesmo, de quanto cobrar por esse produto, né? Tá bem, queridos? Muito boa noite, bom descanso. Obrigado. Bom descanso. Maravilhosa a tua aula, maravilhosa. Muito obrigado, Obrigada, querida. Boa noite a todos e a todas. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, obrigada. Até quinta. Tchau, tchau. Boa noite, Josiane. a todos. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite a todos. Tchau. Até quinta-feira. Tchau, Até quinta, galera. Até quinta.